Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais provocadoras e, olha, geniais sobre o Brasil. Uma teoria que compara o país inteiro com um animal que, se a gente for pensar bem, nem deveria existir, o ornitorrinco. E a nossa jornada começa aqui, com esta obra do sociólogo Francisco de Oliveira. Um livro que primeiro saiu em 72 e foi repensado 30 anos depois, e que simplesmente mudou o jeito como se enxergava a economia brasileira. Tá, mas antes de mais nada, uma pergunta básica. O que raios é um ornitorrinco? Bom, é um mamífero que bota ovo, tem bico de pato, pelo e até veneno. É uma mistura de tudo, uma coisa que parece que não faz sentido. E aqui tá o mistério que a gente vai desvendar hoje. Por que esse bicho tão esquisito virou a metáfora perfeita para o Brasil na cabeça de Oliveira? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Para sacar a teoria, vamos viajar lá para os anos 70. O Brasil vivia o tal milagre econômico, crescimento a todo vapor, mas ao mesmo tempo a desigualdade era uma coisa absurda. E existia uma teoria muito forte que tentava explicar essa loucura. Essa ideia ficou conhecida como razão dualista. E era bem direto ao ponto, sabe? Ela basicamente viu o Brasil como se fosse partido em dois, com duas partes que quase não conversavam entre si. Esse slide aqui ilustra perfeitamente essa visão. De um lado, você tinha o Brasil moderno, industrial, das grandes cidades, do progresso. Do outro, um Brasil arcaico, rural, pobre, tradicional. A aposta era aqui, uma hora, o moderno ia avançar e simplesmente engolir o arcaico. Eram vistos como dois mundos que não se misturavam. Mas foi exatamente aí que o Francisco de Oliveira entrou na história com uma ideia que, bom, virou a mesa completamente. Ele fez a pergunta que mudou tudo. E se esses dois mundos, o moderno e o arcaico, não fossem opostos? E se eles fossem, na verdade, parceiros? E se um dependesse do outro para existir? E aqui está o pulo do gato. Dá uma olhada em como essa relação funcionava. O atraso lá no campo não era um problema a ser resolvido. Pelo contrário, era o combustível do progresso. A comida barata, vinda de uma agricultura com mão de obra superexplorada, fazia com que os salários na indústria pudessem ser baixos. E com salário baixo, o lucro das empresas modernas ia para a estratosfera. Então, a grande sacada é esta. Não existiam dois Brasis, era um sistema só, um capitalismo integrado onde a pobreza de uma parte era, na verdade, funcional para a riqueza da outra. O atraso não era um resto do passado, era uma peça ativa, fundamental da tal modernização. Ok, agora avanço rápido. 30 anos depois, lá em 2003, o Oliveira olha para o Brasil de novo e percebe que aquele sistema tinha se transformado em algo ainda mais bizarro. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Globalização, o poder das finanças, revolução da tecnologia, as regras do jogo do desenvolvimento tinham mudado. E o Brasil, claro, mudou junto. Foi aí que Oliveira fez uma análise que na época foi super controversa. Ele disse que aquelas velhas divisões políticas, tipo a briga entre PT e PSDB, estavam perdendo a importância. Tinha uma nova configuração de poder surgindo. O que ele sugeriu é que uma nova elite estava se formando. De um lado, tecnocratas do mercado financeiro. Do outro, os gestores dos gigantescos fundos de pensão. E eles tinham um interesse em comum: controlar e administrar a montanha de dinheiro dos fundos públicos. Antigos inimigos políticos, de repente, estavam de olho no mesmo mapa da mina. Essa nova realidade, essa mistura esquisita de elementos, pedia uma nova metáfora. Não dava mais para falar só da simbiose entre moderno e arcaico. Era outra coisa. Era um ornitorrinco. O ornitorrinco virou o símbolo de um país que não cabia mais nas definições antigas. Não era um país a caminho do desenvolvimento. Tinha virado uma criatura única, talvez um ponto final da sua própria evolução, combinando o que há de mais avançado no mundo com o que há de mais atrasado. Vamos imaginar esse monstro. A primeira parte dele, uma cabeça gigante. Um sistema financeiro super sofisticado, conectado com o mundo todo, macrocefálico, como ele diz, capaz de fazer as operações mais complexas que existem. Só que essa cabeça gigantesca e moderna está apoiada num corpo fraco. Um corpo esquelético, anêmico, marcado pela informalidade, pela pobreza, por uma desigualdade social que não acaba mais. E qual o resultado disso tudo? O país entra num estado que ele chamou de acumulação truncada. Ou seja, a economia parou de se desenvolver do jeito clássico. A riqueza agora é só transferida de um lado para o outro, principalmente pela gestão desses fundos públicos, sem criar prosperidade de verdade para a maioria, sem um projeto de nação.
E o mais impressionante é que essa formação não foi planejada por ninguém. Na metáfora, é como se ela tivesse sido selecionada pelas forças do mercado global quase por acidente. Uma adaptação evolutiva muito estranha. Um ser com a cabeça de primeiro mundo e com os pés atolados no terceiro. E a análise do Francisco de Oliveira termina nos deixando com essa pergunta, que é muito poderosa. O que acontece com uma criatura tão contraditória? É um beco sem saída da evolução? Ou será que é o começo de algo totalmente novo? A questão, até hoje, continua em aberto.